Bom, então, bom dia, né? Quero agradecer a presença de quem está aqui pessoalmente para assistir, né? Assim como das pessoas que estão online ou mesmo daqueles que vão assistir a gravação depois. Então, eu sou o professor José Marília, né? E eu vim apresentar, então, uma participação em evento como um requisito de cumprir, né? O relatório final da minha participação no edital ProEVEN número 1 de 2023, que promove a participação dos docentes da UDESC em eventos científicos no exterior. Então, o evento que eu estive participando, né, foi o 62º Encontro Científico da Sociedade Internacional de Lesão Medular. Ele ocorreu na cidade de Edimburgo, no país da Escócia, né? Então, de 8 a 11 de outubro. Então, o que eu vou falar, né, daqui para frente vão ser algumas atividades realizadas no evento, representando a instituição, né, e algumas outras atividades não acadêmicas que a gente acaba também envolvendo, acho que faz parte, né, dessa imersão cultural e integração, né, durante a atividade. Então, o que foi realizado durante o evento? Então, eu fui convidado, né, a representar, na verdade, como eu sou, um pouco mais para frente, a ISCOS, ela tem grupos de interesse especial. E dela fez uma reunião no dia 8 de outubro, né, que foi ali na véspera das conferências em si, aonde então ela reuniu esses grupos de interesse especial. Eu sou o representante, né, eu sou o vice-representante, na verdade, do grupo de interesse que se chama, né, de fisioterapia, né, o fisioterapeuta. Então, é o grupo de interesse especial de fisioterapeutas da ISO. Então, eu tive presente nessa reunião representando, então, era eu representando o presidente, né, o vice-presidente ou o vice-chair, como eles colocam, desse grupo de interesse especial, e a professora Joane Glinsky, que é da Austrália, que é a secretária. Então, como eu falei para vocês, né, a ISCOS, ela mantém alguns grupos de interesse especial. A gente tem aqui, né, um grupo, por exemplo, relacionado à dieta, ou seja, os nutricionistas e os interessados nesse tipo de assunto. Então, suporte, enfermagem, terapia ocupacional, atividade física, fisioterapeutas, né, psicólogos, um grupo de qualidade de vida relacionado ao trauma, né, então, mais relativo, inclusive, às questões mais médicas e cirúrgicas, e um grupo de sustentabilidade. Dentro do grupo de fisioterapia, né, a gente tem, então, um comitê executivo, então a gente tem o Guiro, né, o Guilherme Gomes, que é fisioterapeuta da Argentina, que é o atual chair, né? Eu sou o vice-chair, representando o Brasil, e a Joane Glinsky, então, é a secretária representando a Austrália. Tá? Então, a gente tem ainda nesse comitê outras pessoas que são ex-chairpersons, ou outros participantes que representam outros continentes, que a gente tem que integrar, então, nesse comitê, o máximo de diferentes continentes para integrar o grupo né, e fomentar as ações desse grupo de interesse especial. Ainda, né, nesse dia 8, no outro horário, eu também integrei, comecei a participar, né, do Comitê de Educação. Então, atualmente, eu faço parte do Comitê de Educação da ISCOS. A gente tem hoje 2 brasileiros dentro do comitê. Um sou eu, né, e a gente tem um outro brasileiro, que é o Daniel, que é um médico da cidade de São Paulo. Então, os demais são pessoas do Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Grécia, entre outros países. Então, hoje a gente integra o grupo, né, que faz o Comitê de Educação da ISCOS, que teve um encontro, tem um encontro anual durante, né, o encontro da própria sociedade. Então, foram algumas atividades em termos de reuniões que foram feitas antes. Ainda depois, no dia 10 de outubro, a gente teve um encontro, daí sim, do grupo de interesse especial. Então, antes foi um encontro geral dos grupos, e depois, no dia 10, a gente fez um encontro só do nosso grupo de interesse especial, só com os fisioterapeutas que estavam presentes no evento. Vocês vejam que a gente fez uma reunião, de certa forma, meio informal, para dar boas-vindas, né, para ver aqueles que têm interesse em participar desse grupo de interesse especial, e também para prestar contas, né, ou seja, falar das ações que o grupo fez durante, né, o ano anterior, né, então, do evento anterior até o evento de 2023.
Durante ainda o evento, né, eu representei a UDESC também apresentando alguns trabalhos científicos. Então, eu submeti, na verdade, 2 trabalhos a serem apresentados no formato de pôster. Um deles é esse trabalho, né, que foi relacionado a um curso massivo e online, que foi oferecido no período que eu estava na Austrália fazendo meu estágio de pós-doutoral. Então, a gente ofereceu o curso em 5 idiomas, o curso era sempre oferecido em inglês, e esse ano passado, né, que foi no final de 2022, ele foi ofertado em 5 idiomas, entre esses idiomas, um deles era o idioma em português, né, e eu coordenei o curso com o idioma em português. Então, eu trouxe, né, para apresentar no evento, alguns dados relativos a essa versão em português, tá? Relacionado ao engajamento das pessoas, ao quanto as pessoas que escreveram e fizeram esse curso, que era relacionado ao manejo terapêutico em pessoas com lesão medular, né? Então, quanto elas avançaram em termos de conhecimento e participaram das próprias atividades integradas do curso massivo online, que é realizado durante 5 semanas, ele foi realizado no final de 2022. É um período que eu ainda estava na Austrália e eu coordenei o curso de forma remota. Então, ele é um recorte, na verdade, um trabalho maior que nós publicamos, onde a gente conseguiu fazer análise de todo o curso, né, envolvendo as 5 idiomas. E a gente, só para vocês terem uma noção, a gente teve nesse curso em torno de 25 mil inscritos realizando o curso, né, em termos mundiais. Tá? O Brasil estava entre os países, os 10 primeiros países com mais participantes, né, e a gente teve, então, aí um papel de destaque dentro da realização desse curso. Um outro trabalho que eu apresentei, né, que também eu acho que até um pouco mais a minha dos olhos, foi minha, pelo menos durante a participação no evento, foi né, um outro post submetido relacionado, então, ao desenvolvimento de um instrumento para avaliar a mobilidade real, o uso real da cadeira de rodas por pessoas com lesão medular no seu dia a dia. Então, esse trabalho também foi apresentado no formato de pôster, mas ele foi convidado para ser apresentado de forma oral, um toque no pôster, que é o que eu vou acabar apresentando em termos de conteúdo, né, de conhecimento assim, relativo aos trabalhos. Então, eu vou focar na apresentação desse trabalho dentro dessa minha apresentação. Tá? Então, esse trabalho que foi apresentado lá, né, então, o título dele em inglês foi Wheelchair Mobility Activity Log, a WCMOL, né, foi relacionado, então, ao desenvolvimento e à análise da validade de conteúdo. Então, esse trabalho, ele foi desenvolvido dentro do programa de pós-graduação em fisioterapia, no nosso programa aqui na UDESC, né, no CEFIT. Ele fez parte de uma dissertação de mestrado, né, realizada, então, pela Giovana Esprison, aqui no nosso programa, e teve a participação de uma outra aluna de mestrado da época, que era a Lorena Oliveira. Além disso, a gente teve a participação, então, em colaboração da professora Natália Duarte Pereira, da Universidade Federal de São Carlos, ainda no Brasil, e de 2 pesquisadores e professores internacionais, que é o David Morris e a Sara dos Anjos, né, que são pesquisadores da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, e que participaram, então, no desenvolvimento desse instrumento. Então, né, como uma introdução geral e a ideia de por que levar o desenvolvimento desse instrumento, né, a gente sabe que a maior parte dos indivíduos com lesão medular, eles vão precisar do uso de cadeira de rodas. Né? Praticamente 100% das pessoas com lesões medulares complexas, né, e em torno de 40% das pessoas que têm lesão incompleta, que têm algum prognóstico de marcha, eles vão ser dependentes do uso da cadeira de rodas para atividades de mobilidade no seu dia a dia. As capacidades, né, de mobilidade sobre rodas, né, que a gente acabou utilizando, ela está relacionada à participação social dessas pessoas e à integração delas na sociedade. Então, é uma atividade muito relevante para essa população e, às vezes, pouco explorada em termos de avaliação ou mesmo em termos de tratamento com essa população. Para vocês terem uma ideia, um grupo canadense, que é muito envolvido com a reabilitação de pessoas com lesão medular, em 2019, fez uma força-tarefa, anos anteriores até 2009, em 2009 acabou saindo da publicação, uma força-tarefa no Canadá, para reunir todos os centros de reabilitação canadenses e ver quais eram as áreas prioritárias de reabilitação das pessoas com lesão medular e que deveriam ser foco do processo de reabilitação. Então, tanto com profissionais, pesquisadores e com a população de interesse de pessoas
que têm, né, lesão medular. E o que eles encontraram, gente, entre outros, né, focos, que um dos focos é essa mobilidade sobre rodas. Essa é muito relevante, trazida pelos próprios profissionais, fisioterapeutas que trabalham na reabilitação de pessoas com lesão medular, quanto pelas próprias pessoas com lesão medular. Dentro do aspecto, no aspecto atividade, né? E dentro do aspecto participação, né? Eles trouxeram, então, a reintegração de comunidade, né? Então, e o emprego, né? O retorno ao trabalho. Então, integrando essas duas funções, né? Lembra que eu falei no slide anterior, que a mobilidade, né? A capacidade de uma boa mobilidade sobre rodas, ela é intimamente relacionada ao aumento nas taxas de retorno à sociedade, de retorno ao trabalho. Então, são dois aspectos que se interlaçam, que são muito relevantes nessa população. Isso, né, porque a cadeira de rodas, ela acaba sendo o meio primário das pessoas que têm lesão medular, como eu falei para você, 100% das lesões completas, ou até em torno de 40% das lesões incompletas, que ela tem de interagir, de andar, de se movimentar, de interagir com o ambiente onde ela está envolvida, né? Seja desde conseguir, né, andar só sobre as rodas traseiras, no ambiente plano ou no ambiente irregular, alcançar, né, sentado na cadeira, além da altura do ombro, entrar, né, e utilizar transportes públicos ou mesmo transportes privados, né, então transferindo para uma viatura, para um carro, por exemplo, subir e descer degraus, escadas, né, onde as construções exigem isso, né, ou mesmo uma rampa, né, que não é em todos os lugares que a gente tem esse acessibilidade. Então, as pessoas precisam, né, não só da habilidade, mas usar realmente a sua cadeira para interagir com o ambiente e estar presente nesses locais e reintegrar oficialmente mesmo a sociedade. Então, a gente precisa, né, ter alguma forma de conseguir medir realmente como essas pessoas usam essa cadeira no seu dia a dia. A gente tem várias medidas em clínicas que a gente acaba utilizando dentro da clínica, né, ou em ambiente controlado, para avaliar se ele é capaz ou não é capaz de subir o degrau, se ele é capaz ou não é capaz de subir uma rampa, né, se ele tem as habilidades necessárias para andar só sobre as rodas deles. Mas a gente não avalia, normalmente, se essas capacidades elas são realmente executadas em situações de vida real. Quando o indivíduo está num ambiente de vida real, onde a gente tem vários fatores ambientais influenciando sobre o desempenho desse indivíduo e não só a ambiente controlado da clínica. Então, pensando nisso, né, a gente então formulou como objetivo dessa pesquisa desenvolver e avaliar a validade de conteúdo de um instrumento que seja capaz de olhar, né, de avaliar o uso real ou o uso da cadeira de rodas durante a atividade de mobilidade em situações de vida real, né, das pessoas que tenham, né, ou que vivam uma lesão medular. Então, o desenvolvimento desse novo instrumento, ele seguiu uma série de passos, ele foi realizado em 5 etapas, né, em 5 passos, e a gente vai falar um pouquinho daí para frente. Né? Então, a primeira parte disso foi a definição do construto, né, ou seja, qual o interesse que a gente gostaria de medir. Então, a gente usou como base, né, ou como nosso framework, assim, nossa contextualização, a própria CIF, né, então, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Estabilidade e Saúde. Tá? Então, dentro disso, a gente quis focar, né, e trazer o conceito de mobilidade, que a própria CIF traz, então, que se referindo, então, à manutenção ou alteração da posição do corpo em superfícies ou a ambientes, né, a espaços, tá? E, especificamente, a mobilidade, né, ela é um domínio específico, tá, do componente atividade de participação na vida. Então, esse era o nosso foco. A gente queria ficar no componente atividade de participação na vida e olhar para o domínio mobilidade, que é o domínio dos interessados. Ainda na CIC, a gente foi buscar, bom, mas qual é o construto? Já que a gente está olhando, tá? Então, o construto do nosso instrumento, ele foi todo voltado também, utilizando a CIC como um padrão de base, né, para olhar para atividades executadas em situações de vida real. Ou seja, são as experiências realmente vividas por esses indivíduos no uso da sua cadeira de rodas em ambiente real. E daí vem a pergunta, né? Mas como que eu avalio isso? Como que eu vou avaliar como o cara realmente vive, como ele usa a sua cadeira de rodas em uma situação real de vida? Então, quando eu olho na clínica, no ambulatório, é fácil, né? Porque eu tenho daí o instrumento, eu aplico, eu tenho os equipamentos, eu vejo, né, eu analiso. Agora, e quando
ele está em casa. O que eu vou fazer? Eu vou ir até o ambiente e ficar anotando como ele faz, é uma possibilidade, fazer uma observação e um mapa comportamental de como ele utiliza a cadeira de rodas. Né? Eu poderia colocar em um ambiente com câmeras e ficar filmando e acompanhando, mas ainda teria interferência, ele saber que tem uma pessoa, ele saber que tem alguém filmando, né? Ou com outras uso de alguns equipamentos tecnológicos, né? Como o uso de acelerômetros ou outros, que nos dariam muitas variáveis, principalmente relacionadas ao deslocamento, utilizando a cadeira de rodas, né? E ao quanto, às vezes, o membro superior está sendo utilizado na cadeira de rodas, mas também dá um indicativo em quais situações exatamente ele utilizou. Se era para uma escada, se era se era usando um transporte, se era usando um transporte privado, se era no ambiente interno de casa, se era no ambiente externo, a gente não consegue ter realmente a noção da real situação que ele está utilizando ou da real situação onde ele tem a maior dificuldade para que a gente possa intervir enquanto terapeuta tem que tratar, né, esses indivíduos ou treiná-los. Tá? Então, uma opção que a gente chegou, né, foi buscar, então, um instrumento que fosse administrado por uma entrevista. Então, questionar como foi a experiência desses indivíduos utilizando a sua cadeira de rodas durante a atividade de mobilidade em situações reais de vida. E o que a gente acabou fazendo foi buscar, né, a estrutura de uma série de instrumentos que já tem na literatura, que se chama o Motor Activity Log, que é um grupo de instrumentos que avaliam o uso em ambiente real dos membros superiores, por exemplo, em pessoas com acidente vascular cerebral, ou, né, outras variáveis que foi desenvolvido inicialmente para avaliar o uso do membro superior parético em situações de vida real por pessoas com acidente vascular cerebral, ou seja, que tem um quadro de uma hemiplegia, uma hemiparesia. E depois ele avançou precisamente para outras áreas, então trabalhamento inferior, a gente já tem a escala para inferior. Outros criaram e desenvolveram escalas que avaliam o uso da visão em ambiente real, então para usar também como uma forma de tratar, né, alterações de visão, de uso da musculatura do globo ocular em situações reais de vida. E assim por diante. Também tem sobre a fala. Então, né, então grupos de fonoaudiólogos acabaram também desenvolvendo uma versão da aula para análise de quando a pessoa usa, né, as suas capacidades do uso da fala, vocais, durante atividades em vida real. Tá? E a gente, então, acabou utilizando essa ideia do instrumento, da família de instrumentos da NAL, para desenvolver, então, o nosso instrumento que a gente chamou, então, de Wheelchair Mobility Activity Log, né? Então, a gente chamou de WC-MAL, e é um instrumento que eu acabo e apresento no desenvolvimento que a gente acabou de desenvolver. Bom, então, a gente já tinha a estrutura, a ideia de como vamos tratar isso, vai ser uma entrevista sempre estruturada, que vai buscar a experiência desse indivíduo do uso da cadeira de rodas em ambiente real. Mas aí a gente tinha que gerar os itens, né? Precisava de itens para esse instrumento. Então, a gente foi buscar nos instrumentos que a literatura trazia como recomendações, principalmente em algumas organizações, como a Associação Americana que ela recomendava, né? Também em outro grupo importante que traz algumas recomendações para o uso de lesão medular, né? Que a gente tem, que é o SIDE Project, que é um projeto do Canadá, então a gente tem disponível também, e também um estudo de 2019 que a gente falava sobre as áreas prioritárias de habilitação, também trazia, né, os instrumentos de habilitação. Então, baseado nessas três principais fontes, nós alocamos os instrumentos e identificamos todos os itens desses instrumentos que representavam alguma atividade que fosse realizada em cadeira de rodas. Concomitantemente a isso, nós realizamos entrevistas individuais com pessoas que têm lesão medular, né? E perguntamos para essas pessoas individualmente, para elas, quais são as atividades que você realiza no seu dia a dia, onde você usa a sua cadeira de rodas para mobilidade, desde o momento que você acorda no seu dia até o momento que você volta. Então, por exemplo, as pessoas relatavam, eu acordo e a primeira coisa que eu faço de mobilidade, né, de bom conceito de mobilidade, que determina o uso da minha cadeira de rodas, é me transferir da cama, né, quando eu acordo, para a minha cadeira de rodas. Então, aí nós já tínhamos uma atividade que é transferência da cama para a cadeira de rodas. Né? Depois, usando a cadeira de rodas, se deslocava ao banheiro para fazer higiene pessoal. Então, mobilidade e meios internos. Tá?
Então, assim, a gente foi coletando essas atividades por essas entrevistas com as pessoas com lesão medular e também por entrevistados profissionais, né, de orientação dos terapeutas e terapeutas ocupacionais, perguntando, então, sobre as atividades que as pessoas com lesão medular fazem no seu dia a dia, né, na opinião desses profissionais, utilizando a sua cadeira de rodas. Com isso, a gente conseguiu, então, um leque de 218 atividades extraídas dos instrumentos que estão disponíveis hoje, tá? E um leque de 77 atividades a partir das entrevistas, contando tanto os profissionais quanto as pessoas que estão do lado. Tá? O que nos deu, né, um conjunto inicial aí de 295 atividades, ou seja, quase 300 atividades. Como a gente refinou isso, né, a gente, para formular os nossos itens, a gente pegou essas 295 atividades e vinculamos de forma independente por 2 pesquisadores a cada atividade a um código da CIM. Então, a gente queria o domínio, por exemplo, o domínio mobilidade, que é o domínio D4 da CIM. Então, ele recebia D4 e o restante do código de segundo ou terceiro nível, dependendo da atividade. Por exemplo, se é uma atividade de transferência, se é uma atividade de mobilidade. Claro que teve algumas tarefas, como, por exemplo, realizar a higiene pessoal, que não entra no domínio mobilidade, mas no domínio autocuidado, né? Isso é um código diferente. Então, essas que receberam um código diferente, que não eram do domínio D4, elas foram retiradas e não foram consumidas. As outras que estavam no domínio D4, elas foram agrupadas, tá? Pela sua codificação e pelo tipo de atividade. Então, atividades que eram de transferências foram agrupadas em itens de transferência e atividades que eram relacionadas ao deslocamento ou outras questões do uso de transporte foram agrupadas conforme, né, a codificação. E com esse agrupamento, pelos códigos, nós conseguimos chegar em alguns itens. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, mas, por exemplo, aqui, ó, o item que foi formulado, que era permanecer sentado por longos períodos, ele vem das tarefas que foram codificadas no D410, no segundo nível, ou D4106, que é a alteração da posição básica do corpo, e basicamente por alteração do centro de gravidade. Então, a pessoa se desloca para fazer a disposição, e a gente reuniu, então, essas atividades, né? A gente descreve o que fizeram parte desse item para reunir e formular o item 1, por exemplo, para permanecer sentado por longos períodos na sua carreira. E assim por diante, com as tarefas de transferência, né? Como a gente vê nas duas de baixo. Então, a gente acabou de fazer alguma diferenciação por ambiente. Então, se é uma transferência geral, né, do mesmo nível, como para a cama, ou se era uma transferência para uma questão especial, como se transferir para uma cadeira de banho, por exemplo, o uso do toalete, tá? Então, aqui, ó, gente, a gente conseguiu, né, com esse agrupamento, 23 itens no instrumento, né, final. Esses 23 itens, se vocês olharem, vocês vão ver que não são itens relacionados a habilidades intelectuais, como outros instrumentos que nós temos na literatura, mas eles são itens que são relacionados a atividades que envolvam alguma mobilidade desses indivíduos, né? Então, a gente tem aqui, desde permanecer sentado, como aquele item 1, que eu comentei antes, de transferências, até carregar objetos na parte de trás da cadeira, ou pegar objetos, né, no chão, subir e descer steps, né, rampas, também se locomover em ambientes internos, se locomover em ambientes estreitos ou ambientes movimentados. A gente tem o uso, então, de transporte, né, como passageiro. Então, a gente tem várias tarefas que envolvem a mobilidade onde a cadeira está presente. Bom, então a gente tem os itens, mas a gente precisa medir. Nós precisamos ir para as escalas. Que escalas eu vou usar para quantificar esses itens, né? Então, nós também pegamos a estrutura inicial da massa, né, para fazer uma codificação, né, de pontuação, de scores, né? Mas a gente ainda foi, em base a buscar aquelas entrevistas iniciais que nós tivemos no início, nos indivíduos, ao final do relato, então, tanto para as pessoas que foram quanto os profissionais, das atividades, a gente questionava ainda, então, quais são os fatores ou, né, o que é especificamente importante de se olhar e avaliar quando o indivíduo está realizando essas atividades. Ou, né, quando você realiza essas atividades, o que é importante que você olhar e estar atento, que é importante para ser avaliado, né, quando você está realmente realizando essa atividade de ambiente real. Com essas entrevistas, então, nós usamos uma análise de conteúdo, novamente, e então, as categorias que mais apareciam, né, a gente reuniu, né, as palavras, as expressões ou palavras em certas categorias, tá? E a gente chegou em categorias de frequência, categorias de performance ou categorias de assistência. Então, em frequência, sempre assim, a quantidade de vezes que eu preciso fazer durante o dia, durante a semana.
né? Então, você precisa fazer muito, precisa fazer pouco, que é uma coisa importante de ser avaliado. Na performance, as pessoas falavam, então, assim, a qualidade que eu faço, né? Se eu faço rápido, se eu faço com muito esforço, com pouco esforço. Então, questões relacionadas a esforço, a qualidade do movimento, a velocidade, foi reunido na categoria performance. E questões relacionadas ao se eu preciso de ajuda de alguém, se eu preciso de assistência de uma outra pessoa, ou se eu preciso usar um equipamento específico, né, diferente, algo que me auxilia a fazer, né, aí vai para assistência. Então, foram desenvolvidas essas 3 categorias, e o sistema de pontuar em cada uma dessas categorias, que depois se tornaram nossas escalas, foi, então, importado também no instrumento da MAS, né, formando, então, cada escala ela tem uma pontuação de 6 níveis, né, então, desde o 0, eu digo, eu não realizo essa atividade, né, até os 5 pontos, que aí eu realizo essa atividade com muita frequência, eu realizo com uma performance muito boa, ou eu realizo sem nenhuma assistência de uma outra pessoa ou de um equipamento especial. Uma transferência, por exemplo, que ele faça, ele não precisa usar uma tábua de transferência, não precisa de auxílio do cuidador ou da família, de uma pessoa. Tá? Então, essas escalas elas são pontuadas de 0 a 5 para cada um desses, né, cada uma dessas escalas para cada um dos itens. Ao final, a gente tem um score composto, né, que vai dar o uso dessa escala, o uso, desculpa, da cadeira de rodas em ambiente de álcool serviços durante as atividades de mobilidade, que vai ser um total de 0 a 5, porque ele vai ser uma média de cada item das 3 escalas e depois uma média no final. A ideia é que a gente tentar mal e que depois vai ser testado ainda, é que haja um ponto de corte dentro de 0 a 5 para que esse ele tenha um alto uso da cadeira de rodas ou um baixo. Então, por exemplo, para o aumento superior, se atribui uma pontuação de 2,5 para determinar se ele usa ou se ele usa pouco, né, quase não usa, se ele usa relativamente bem o membro superior. No caso de história e paresia, a gente não tem, porque a gente precisa ainda estabelecer algumas testagens para isso. Tá? E o que a gente seguiu, então, foi buscando olhar para o conteúdo, né, desse instrumento, para ver se a gente tinha uma boa adequação de conteúdo, depois de ter definido os itens, a gente coletou nas 3 entrevistas. Novamente, a gente fez, agora sim, novas entrevistas com pessoas com lesão medular e com profissionais de habilitação, perguntando, então, sobre a relevância desses itens, ficaram os itens finais, né, dos itens e das escalas de avaliação. Se esses itens eles estavam realmente compreendendo tarefas ou atividades que eram relevantes, que eram parte de tarefas de mobilidade, de vida real, para esses indivíduos utilizando a cadeira de rodas, e se a compreensão dos itens era fácil, adequada, se eles eram facilmente compreendidos ou não. Tá? Então, para cada item, né, e para cada tópico, desde a relevância até a compreensão dos itens, eles tinham que pontuar de 1 a 4. 1 era, né, com uma pouca clareza ali, por exemplo, né? Então, se era um pouco claro, né, se ela era clara, se ela era muito clara até o 4. Então, tinha uma variação. Os itens que eram pontuados 3 e 4, que era claro e muito claro, né, a gente considerava, por exemplo, como aceitos. Né? Os itens que ficavam abaixo disso acabavam entrando como itens que não eram aceitos, ou depois entravam para o cálculo, então, do que a gente chama de cálculo de razão, né, de validade de conteúdo, que é o CBR. Tá? Então, o CBR foi calculado de uma forma que calcula a razão baseada nos itens que a pessoa dá 3 ou 4, nos itens que ela dá 1 ou 2, por exemplo, se os itens que a pessoa considerou ruim, de clareza, ou não relevantes, por exemplo. Ao final, então, a gente tem um CBR de cada item total e, fazendo a média desse CBR de todos os itens e das escalas, a gente tem um índice de validade de conteúdo. Baseado, então, na literatura, esses cálculos, essa fórmula para calcular o conteúdo de validade do instrumento, ele foi proposto lá em 75, né, uma fórmula que foi revisada em 2016, né, por outros autores e que chegaram a mostrar que realmente é um cálculo em uma ferramenta larga para fazer análise de conteúdo de instrumentos. Então, com isso, gente, a gente estabeleceu, né, relativos pontos de corte. Tá? Então, pelo tamanho de amostra que nós tínhamos, que era de 12 indivíduos, tá? Nós, nessas entrevistas, tanto profissionais quanto pessoas com lesão medular, que é a nossa população-alvo, existia um ponto de corte de CBR para cada item de maior que 0,56. Então, todos os itens que tivessem um CBR maior que isso,
eram considerados adequados mexer todos os itens com CPM superior a isso. Então, todos os 23 itens foram mantidos depois da análise de validade de conteúdo. Além disso, no índice geral, nós obtivemos o índice de 0,96, que é um alto índice de validade. Então, foi considerado adequado o conteúdo de validade do instrumento. Né? Então, a nossa conclusão é que a WCMAL ela foi desenvolvida de forma adequada, ela parece ser, então, um instrumento promissor, né, com adequado conteúdo de validade para avaliar o uso real da cadeira de rodas por esses indivíduos com lesão medular durante atividades de mobilidade em situações de vida real. Né? O que a gente tem aqui para frente, né, que já está em andamento, aí, é a publicação do desenvolvimento e a análise, então, da validade estrutural da consistência interna e de outras propriedades, como a confiabilidade e outras validações do instrumento que nós estamos realizando agora, no momento. Inclusive em parceria com o pessoal da UFSCar, que nos ajudou também no desenvolvimento do instrumento. Bom, isso foi a sequência que eu falei para vocês, né, que foi o trabalho que eu tive no Congresso representando a universidade, né, das atividades que eu também tive lá como professor e representando a nossa instituição. Mas eu também, né, obviamente, tive outras atividades, então, durante o Congresso, uma delas foi encontrar pesquisadores que são hoje grandes amigos, né, então, aqui, né, para quem não conhece, essa é a professora Lisa Harvey, que é a professora que eu estive trabalhando na Austrália, né, durante meu estágio pós-doutoral, e que eu continuo com contato e trabalho, né, então, hoje eu abri o e-mail, eu tenho 3, 4 meses já pedindo algumas atividades para fazer, inclusive uma revisão da Cochrane que a gente está realizando. A gente está realizando mais uma delas, que eu estou liderando, então eu sei que tem alguns e-mails que poderiam entregar lá. Essa daqui é a professora Edelphi Ford, ela é dos Estados Unidos, ela era pesquisadora-chefe do processo de reabilitação do projeto da cura da paralisia em Miami. Então, hoje ela não está mais em Miami, ela já está no Instituto Shepherd, na cidade de Atlanta, então ela saiu da cidade de Miami, né, que foi para uma outra instituição, mas ela iniciou a paralisia, liderando o grupo de pesquisa em reabilitação lá. Eu estive no laboratório dela em 2017, quando eu fui no Congresso dos Estados Unidos, né, e fazer uma visita técnica, uma palestra, e depois a gente mantém contato e interação. Aqui, então, também uma pesquisadora da Austrália, que trabalha com a professora Lisa Harvey, né? Então, a gente se encontrou lá na nossa casa de novo. Eu já tinha trabalhado com a Índia lá na Austrália, ela estava realizando o doutorado dela, e a gente acabou se reencontrando depois, agora na Escócia, né? Esse é o Mohit, também é um pesquisador, o Mohit ele é indiano, né? E também agora pesquisador na Austrália, também tive a oportunidade de conhecer ele lá, e trabalho com outro grupo, né, no grupo da Lisa, mas eu tive interação também com esse outro grupo lá. Aqui é a professora Camila Kell, ela é brasileira, mas hoje mora e trabalha na Universidade da Austrália. Então, por mais que ela seja brasileira, nós nos conhecíamos do meio digital, antes de eu ter ido para a Austrália, eu conheci ela pessoalmente depois que estava na Austrália. A partir disso também, e a partir de atividades realizadas durante o Congresso, nós estamos hoje traduzindo por português a guideline de atividade física em pessoas com lesão medular. Então, as recomendações estão sendo traduzidas por mim e pela professora Camila, para estar disponíveis em português, né, brasileiro. E aqui também ainda a professora Joane Glinski, né? Isso aqui já era uma atividade mais social, mas aqui está a professora Zahabi e a professora Joane Glinski durante uma visita ao Castelo de Edimburgo, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Mas também queria chamar a atenção da professora Joane Glinski, que trabalha com a professora Zahabi na Austrália e, né, que é uma das pesquisadoras com quem eu tenho trabalhado atualmente também, internacional. Então, no pós-congresso, eu ainda me desloquei da cidade de Edimburgo, onde eu estava, para outra cidade vizinha, próximo, que é a cidade de Glasgow. Então, na cidade de Glasgow, eu visitei o Hospital Universitário, né, que é o Hospital Universitário Queen Elizabeth, fica, né, na cidade de Glasgow. Então, durante a visita ao hospital, eu pude visitar os centros de reabilitação deles, né. Então, eu fiz uma pude tirar fotos dentro do centro de reabilitação, mas é muito similar também às estruturas que nós temos aqui, às vezes com alguma outra tecnologia, mas a estrutura de forma geral, em termos de centro de reabilitação, é bem parecida, né?
a não ser pelas instalações físicas. Mas foi uma experiência muito grande. Quem me conduziu nessa visita técnica foi uma fisioterapeuta local, que é a Claire. A Claire, hoje, ela é a pesquisadora, ela é fisioterapeuta local, mas ela tem cargo de pesquisador dentro do Centro de Reabilitação, do Instituto Versailles. Então, ela não está diretamente na clínica feminina. E ela está vinculada a um projeto, um estudo de centro que a gente está realizando, o pessoal da Austrália, o pessoal está realizando, e no qual eu tenho uma participação, estou participando com eles, a gente publicou agora o protocolo de intervenção e está sendo realizado um ensaio clínico multicentro, realizado em mais de 15 centros de reabilitação ao redor do mundo. Tá? Então, desde centros na Austrália, na Nova Zelândia, a gente tem centros no Reino Unido, né, como esse centro de Glasgow, por exemplo, né, mas tem também um centro em Londres, tem centro na Holanda, na Alemanha, onde mais, deixa eu ver se me lembro, na Itália também, né, o site. Aqui, algumas fotos da cidade de Edimburgo, né? Então, você tem como a cidade é muito charmosa, ela tem uma arquitetura muito medieval, então os prédios, se você for olhar, eles datam da data de 1500, de 1600, né? E são muito bem conservados, então olhar um prédio desse tempo, você tentou pensar, o Brasil tem 100 anos, né? Nessa época esse prédio foi construído. Tá? Então, vocês vejam que eles têm uma arquitetura muito interessante, é praticamente toda a cidade, né? De vez em quando tem algum prédio, alguma coisa mais moderna aí, mas a cidade como um todo é dessa forma, né? Porque eu vi que é um pouco diferente, às vezes, da cidade de Paris, por exemplo, que a gente tem a Paris antiga e tem uma parte da cidade que é a Paris moderna, que é totalmente diferente da Paris antiga, né? Não, ele é muito similar, né? Em toda a cidade. Então, aqui, né, algumas outras fotinhas ali da cidade, ali de Edimburgo, né? Aqui, ó, aqui aparece a professora Lisa Harvey, né? Então, foi uma volta que nós temos pela cidade. Essa rua aqui, gente, vocês podem ver que tem várias casinhas coloridas, né? Arquitetura e tem várias lojinhas aqui. Ela é uma rua que ela faz uma curva em diagonal, assim. Então, para aqueles admiradores e fãs de Harry Potter, né, essa daqui foi a rua que inspirou a autora do Harry Potter a escrever o Beco Diagonal. Então, é porque ela é uma rua que faz uma curvinha e tem essas lojinhas. Cada lojinha vende várias coisas, né, do comércio local deles, ou na cidade. Então, ela inspirou, né, a autora a escrever o Beco Diagonal. Os livros do Harry Potter foram escritos na Escócia, a autora é escocesa. Ela escreveu um café que se chama The Elephant, e daí o café hoje está fechado, né? Mas quem faz o turismo Harry Potter pela cidade acaba passando, né? Pode ser, não fiz o turismo Harry Potter, mas passei aqui nessa ruazinha, inclusive tem uma loja do Harry Potter aqui que pode entrar e assistir, porque eu sou fã de Harry Potter, sou nerd. Eu adoro café, né? Então não tinha como não procurar. A gente encontrou um cantinho que era um cafezinho bem simplesinho, mas que tinha um café muito gostoso, né? Que é o Hideout Café. E daí era o nosso ponto de encontro, sempre os cafés, né? As atividades. E ainda depois, né? Que terminou as atividades, eu fiquei lá durante o final de semana e eu fiz uma road trip com duas colegas, aqui da Lídia, que é aquela pesquisadora da Austrália, e a Kira, que também é da Austrália, e eu conheci durante a universidade de pós-doutorado lá. A gente alugou um carro, então a gente subimos, né, no final de semana para Sky Island, que fica nas Highlands, né? Então aqui eu saí da cidade de Edimburgo, olha aqui está Glasgow, que é onde eu fui no centro de educação. Então a gente saiu de Edimburgo e subiu até a Sky aqui, que fica nas Highlands, tá? Então a gente ficou aqui em Portree, que é um porto que tem ali, e daí a gente, na verdade, ficou 2 noites, a gente foi, né, para a viagem, levamos aí umas 4 a 5 horas dirigindo, a gente dormiu em Portree, no outro dia fizemos passeio por lá, e depois dormimos no voltamos para Edimburgo. Então, aqui só algumas fotos para vocês verem que muda um pouquinho, né? Então, a gente sai da cidade e vai para olhar, né, as questões mais geográficas do país, e é muito diferente do que a gente costuma ver, né, de vegetação, mesmo de acidentes geográficos. Então, aqui vocês verem, é uma subida, a gente subiu, né, a gente iniciou lá onde estava aquele lago, lá embaixo, e a gente foi subindo, quando você consegue ver, quanto mais a gente sobe, mais a neblina cobre, né,
Então, a gente subia praticamente entre as meninas, tá? Então, aqui era um trecho de caminhada que nós tínhamos que fazer até aquele, então, aquele pico. Vocês verem, eu já estou agora numa foto próxima ao pico. Tá? A gente avançou ainda para ir mais, até chegar na parte mais extrema. Depois a gente desistiu, que se quiser, a gente ia continuar chegando na parte extrema. Tá bom, também. Quando nós estávamos encharcados, vamos voltar, porque estava frio também nessa época. Aqui outras fotos dessa região, né? Então a Melt Waterfall, que também fica naquela região, também é uma geografia um pouco diferente, né? A gente vê essa quebra, uma forma diferente, e a cachoeira caindo direto ao mar. Acho que é bonito de trazer, interessante de vocês verem que o quanto é diferente, né? Que tem um certo charme diferente, não é o mesmo charme que tem as nossas praias para banho, mas tem um charme para se instalar. Então a gente voltou, eu voltei, ainda pude aproveitar mais ali no finalzinho, no final de semana em Edimburgo, e no início da segunda-feira, depois já vem o meu voo de volta ao Brasil. Tá? Então essa foto aqui, ó, quando a gente voltou de Edimburgo, esse é o castelo de Edimburgo. Então o castelo ele fica bem no centro da cidade, em cima do vulcão. Então, não faz a cidade, mas eu construí o castelo em cima do vulcão, que dá uma vista geral de toda a cidade. E realmente é um castelo medieval, assim, uma cidade dentro do castelo, com vilarejo dentro do castelo. Então, eles, por todos os lados da cidade que você andava, porque ela fica um vulcão no centro da cidade, a gente acaba enxergando o castelo. E eu tirei essa foto onde é que eu estava passando, né, que era à noite ali, e o castelo ficava iluminado. Então, eu fiz uma visita ao castelo, né, nesse pós-congresso, junto com a professora Lisa Barbi e com a professora Joanne Glins. Foi uma atividade que a gente fez ali no nosso último dia lá antes de voltar. É claro, não podia faltar uma ida ao pub, né, ao pub. Então, a gente acabou indo também ao pub, junto com alguns amigos que estavam lá. Né? Então, eu acho que é uma experiência que deve ser vivida, né, nesses locais, eu particularmente gosto. Então, vejo colegas, pesquisadores, né, os terapeutas da Austrália, com exceção da professora Camila, que está ali, que é brasileira, mas vive na Austrália, era todo o grupo australiano com quem eu tive contato e participei, né, das atividades quando eu estive lá trabalhando, né. A primeira pessoa que aparece, na verdade, é uma enfermeira que trabalha no grupo também, fazendo pesquisas lá com a Lisa. Mas é uma atividade que faz parte e é uma cultura diferente, né? Porque mesmo quando a gente tem algum pub que abre por aqui, é completamente diferente. Isso é uma das coisas que mais saudade do sistema da Austrália. Ainda então, no meu último dia lá, eu fiz uma trilha que sobe um morro que tem ao lado da cidade. Então, ele sobe um grande morro que tem bem ao lado da cidade e dá uma vista muito privilegiada, bonita da cidade. E tem um local lá em cima que é onde eu encerro essa minha parte da apresentação, praticamente mostrando para vocês, que eles chamam de assento de Arthur ou trono de Arthur, porque, né, tem um monumento lá em cima e a gente consegue ter uma visão geral de toda a cidade. Por isso que eles falam que né, que o rei Arthur gostava de ir para a Escócia, que sentar lá, tinha uma visão geral de toda a cidade para ver tudo, né, onde está o domínio do rei. Tá? Deixa eu seguir aqui, e só como um convite, deixa eu ver se vai rolar esse vídeo aqui, mas acredito que sim.
Então, pessoal, eu deixo como um convite, né? Eu não posso candidatar ao ProEVEM para 2024, né? Mas os colegas que têm interesse, né, de participar, ou os alunos que queiram, né, ir e participar dessa atividade, eu recomendo muito, né? Assim como outras atividades de eventos internacionais, eu acho que é fantástico a troca que a gente acaba tendo, né? E isso realmente favorece muito a internacionalização. A gente fala tanto de internacionalização dos nossos programas, eu acho que, né, o edital ProEVEM, que é um fomento da própria instituição, fomenta muito isso. Eu já é a segunda vez que eu fui beneficiado pelo edital ProEVEM. Então, a minha própria ida para a Austrália e o meu estágio pós-doutoral e o contato que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos 5, 6 anos com a professora Elisa Harvey, ela vem do primeiro evento que eu fui, da ISCOS, em 2015, né, em Montreal, no Canadá, também, né, comentado pela própria instituição da UDESC, e onde eu tive os primeiros contatos, tanto conhecendo a professora Elisa Harvey, quanto conhecendo a professora Edelma Poucos, né, que é a conhecida de Miami, que eu sei para vocês. E então, é uma atividade que realmente fomenta muito, né, e a internacionalização nossa, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença que assistir aqui, ou que estão assistindo ou irão assistir de forma remota, né? E um agradecimento especial, então, ao UDESC, por poder propiciar essa atividade, tanto de me liberar, né, esses dias, eu estar fazendo uma atividade diferente, estar em sala de aula, estar fazendo minhas atividades regulares, junto à universidade, para representar a universidade fora do país, no evento científico mundial, né? E fomentar isso com editais, fomentar a pesquisa, isso é muito relevante e importante a gente, enquanto pesquisa e enquanto, né, centro universitário. Muito obrigado a todos e obrigado ao UDESC mais uma vez. Bom, eu vou encerrar a gravação aqui e posso conversar um pouquinho, se vocês quiserem. Temos mais pessoas aí. Tudo bem, pessoal? Conseguiram me escutar bem aí, quem está online? Sim, foi tudo ótimo. Parabéns, professor Josemar. É sempre muito enriquecedor ver o que o ProEVEM traz, né, para a comunidade acadêmica da UDESC, a experiência para o professor, os contatos profissionais e, acima de tudo, a divulgação do trabalho lindo que a gente faz aqui na UDESC, porque, é claro, a gente tem muito potencial humano, a gente tem muito equipamento, fazemos trabalhos lindos, né? E é muito importante essa divulgação. Então, parabéns, foi muito bacana ver a tua apresentação e o trabalho que você desenvolveu por lá. Obrigado, Anne. Não deu saudade da sua viagem no Japão? Quando eu estava fazendo a minha apresentação... Super! Pessoal que está online, alguém quer comentar ou perguntar alguma questão, alguma dúvida ou curiosidade que tenha ficado? Não? Então tá, obrigado aí pela atenção de todos. Pessoal daqui, vocês querem perguntar, tirar alguma curiosidade? Tem uma mensagem escrita. Obrigado. Obrigado, Andréia. A Anne também, obrigado. Andréia. Realmente, André, é sempre muito importante. Eu acho que a gente tem que sempre comentar. Eu procuro sempre comentar os colegas, né, e os demais alunos sempre a fazer esse tipo de atividade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Caio. Obrigado, Carla, por terem assistido aí pelas parabenizações. Pessoal, alguma dúvida? É muito importante trazer isso, porque às vezes a gente também não tem ideia de como usar a conta, né? E todo o processo, né, que foi mostrado aqui, eu acho que é muito legal. Adorei a ideia de colocar os qualificadores das TICs, que nós lá, questão
estão sendo desenvolvidas. Isso eu acho que vai ser um super facilitador até na hora de emitir um relatório, algo não só para quem é pesquisador, mas para quem é clínico também. Então, acho que amplia muitos horizontes em vários aspectos, assim, achei muito legal. E no instrumento em si, obviamente, a gente não deixou, né, na exploração, por exemplo, os codificadores, né? Mas a gente deixou no manual. No manual, a gente tem ali aquela primeira tabela que eu mostrei, para exemplificar para vocês, de como a gente chegou nos itens a partir da codificação, ela vai no manual. Também vai ser disponibilizado, né? E o manual, bacana desse momento de sentimento, é que o manual vai ser disponibilizado em português, o manual e o estudante em português e em inglês. Então, não vai ficar limitado só para a gente. Porque a gente já fez, a gente teve o cuidado, a gente trabalha muito com a adaptação transestrutural, né? Para o português. Então, como a gente desenvolveu, a publicação do artigo vai ser publicado no instrumento e o manual do instrumento em português, obviamente, que foi desenvolvido, mas nós fizemos a adaptação transestrutural também com o processo reverso que a gente acaba fazendo para poder fazer duas traduções, fazer as traduções, desenvolvendo um instrumento na versão inglesa também para disponibilizar. O processo de validação ali, tudo que vocês desenvolveram para chegar nos instrumentos, pensando no tamanho do trabalho deles, porque é muito trabalhoso. E eu só queria saber uma unha do que você sabe sobre o método de desenvolvimento. Tem muita coisa para chegar ali. A gente às vezes vê uma escala, um instrumento e pronto, não imagina todo o processo que tem antes, prévio, para você chegar num instrumento que vai dar resultado, que vai ser útil clinicamente, que vai ter aplicabilidade. Não, e é muito assim, ó, ainda com todo a forma de desenvolver, né, eu acho que a gente fez um trabalho, e realmente, não só o instrumento é muito bacana, mas o processo de desenvolvimento, tanto que, por exemplo, o pessoal da apresentação, inclusive, eles estão, não só para o instrumento, que é muito necessário, mas a metodologia vai ficar uma metodologia de referência também para o desenvolvimento de outros instrumentos, que é muito bacana. A gente, claro, a gente se baseou também em autores, né, assim, trabalham muito com isso, mas desenvolveu. Só que mesmo com todo o cuidado de desenvolvimento, agora que nós estamos testando a estrutura interna, a gente já sabe que tem dois itens problemáticos. Um, principalmente, é mais problemático ainda, que quando a gente fez uma análise de racha, ele não se enquadra adequadamente no modelo da análise de racha, principalmente é o item 1, é o item que a gente não é o item que eu esperava que fosse dar problema em outros itens, de verdade. Os itens que tiveram uma codificação por uma nota de menos relevante, como, por exemplo, subir degraus, que os níveis de acho que faz parte, mas é pouco relevante. Deveria ter adaptação, deveria ter uma rampa, e eles não têm necessidade de se arriscassem, né, subir degraus. Mas o item 1, que é permanecer sentado na cadeira de rodas, ele dá errático na análise da estrutura interna da escala. Então, por exemplo, nós provavelmente vamos ter que fazer a gente vai fazer uma versão atualizada da escala, depois finalizar a análise das estruturas medidas, talvez tendo que retirar esse item, então, propondo daí uma adequação de 22 itens. É um pouco. Não para, coisa mais. E assim, a gente não tem nem ideia, vocês estão trabalhando nisso aqui 2, 3, 4 anos no Brasil. Sim. Acho que é uns 4 anos. 4 anos. Isso. Mas é bom. Pessoal, alguma outra dúvida? Ou curiosidade? Não? Então tá, eu vou encerrar aqui essa primeira parte. Pessoal, obrigado por estar online. Eu vou encerrar então. Obrigado pela atenção de vocês. Tenham um bom restinho de dia e uma boa quinta-feira. E um bom final de semana se eu não encontrá-los de novo. Bom? Eu encontro hoje à tarde para trabalhar ainda, né? Então até mais tarde. Sim, Tchau. até mais tarde. Um ótimo restante de manhã para vocês. Obrigada, Josi. Até mais tarde. Tchau, Andréia. Tchau, Tchau, Carlos. tchau. Tchau.